Vamos calcular as raízes desta equação de segundo grau, 2x ao quadrado menos 8x mais 4 é igual a 0, usando o solver do Excel. Nós sabemos que, no máximo, há duas raízes reais diferentes para esta equação de segundo grau em x, portanto, no máximo, há duas raízes reais diferentes, x1 e x2, que eu quero calcular. E sabemos que há duas relações importantes entre estas duas raízes. O somatório das duas raízes é igual a menos o coeficiente em x a dividir pelo coeficiente em x ao quadrado, e o produto x1 vezes x2 é igual ao termo independente a dividir pelo coeficiente de x ao quadrado, isto é, C a dividir por A. Resolvendo esta última relação, esta última equação em ordem a x1, nós dizemos que x1 é igual ao termo independente a dividir pelo coeficiente de x ao quadrado a dividir por x ao quadrado. O coeficiente em x ao quadrado na nossa equação é 2, A é igual a 2, o coeficiente em x é menos 8, B é igual a menos 8 e o termo independente C é 4. E as nossas raízes x1 e x2 vão ser 0. Neste momento vamos dizer que são 0, que nós ainda não calculamos, portanto são 0. E vamos dizer que a nossa equação será 2x ao quadrado, portanto, é 5, que é a célula que contém o coeficiente A, é 5 vezes uma destas raízes, eu escolhi o E9, portanto, fica igual a E5 vezes E9 ao quadrado, mais o coeficiente B, que é F5, vezes E9, mais o termo independente que está em G5. E nós queremos dizer que esta função, este primeiro membro desta equação, há de ser igual a 0. E vamos também traduzir para Excel aquelas duas relações entre as raízes. Vamos dizer que o somatório das duas raízes, portanto, E9 mais F9, há de ser igual a menos B sobre A. Portanto, há de ser igual a menos 8 a dividir por 2, ou F5 menos F5 a dividir por E5. E temos que o x1, portanto, o meu E9, há de ser igual ao C sobre A dividir pelo x2, portanto, há de ser igual ao G5 a dividir por E5 a dividir por F9. E vai dar um erro de divisão por 0, porque a minha raiz x2 é 0. Mas eu vou colocar temporariamente um 1 como valor do x2 e já tenho o problema do erro resolvido. E vamos então aplicar o solver do Excel. Seleciono Dados e Solver. Se o suplemento Solver estiver carregado, há de aparecer no menu de Dados. Se não estiver carregado, temos de o carregar através de Ficheiro, Opções, Suplementos. E temos o nosso solver, pede-nos aqui alguns dados que temos de preencher, algumas células que temos de preencher. E dizemos que o nosso objetivo é transformar aquela equação, aquele primeiro membro da equação que está em E13, transformá-lo no valor de 0. E para isso eu posso alterar as minhas variáveis que estão nas células E9, F9. Depois tenho de dizer que há aquelas duas restrições.
aquelas duas relações entre as raízes. E vou adicionar às restrições, vou adicionar uma que me diz que o E17 e o E17 e o E18, portanto aquele intervalo E17 igual a E18, tem de ser igual ao G17, G18. O primeiro membro de ambas as restrições tem de ser igual ao respectivo segundo membro destas equações. E vou dizer que é um modelo não linear e posso admitir valores negativos. Portanto, digo que é não linear e tiro ali, desativo aquele comando tornar não negativas. E resolvo. Primo resolver. E ao resolver, vão aparecer os valores das raízes no E9 e no F9. Portanto, as raízes é 0,59,41. Vou arredondar aqui este número, arredondar para 2 casas decimais. E temos as duas raízes 0,59 e 3,41 que satisfazem as duas restrições e a equação é igual a zero. Portanto, são raízes porque tornam o valor da equação igual a zero.